Começando agora o Web Rádio Espiritismo no ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, de luz, de harmonia, na divulgação da nossa doutrina espírita. E você é convidado a participar, através do chat, com perguntas, observações, dúvidas, que compartilharemos na segunda parte do nosso programa. E sempre lembrando a importância de você dar um like, compartilhar essa mensagem que trazemos através do Espiritismo no ar. Trouxemos aqui para a abertura do programa desta manhã uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Em que Perseveras, e que faz parte do livro Vinha de Luz. Dessa mensagem, separamos um trecho que nos chamou mais a atenção, quando Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos escreve: as oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. Reparemos, pois, Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus nos envolva. A mensagem de hoje, perdão. A mensagem de hoje tem o título Quando, do livro Paz e Renovação, psicografia de André Luiz. Aliás, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que assim nos convida a refletir. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúmes são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide. Quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação, e não censura ou castigo, quando observarmos na caridade simples dever, quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências, e que por isso mesmo o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas. Quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que os de nossos vizinhos, quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem, quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é indissolvente e infalível de todas as nossas mágoas, quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós
sem pensar em nós, no que tange a facilidades imediatas. Quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera, com a bênção do socorro fraternal e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia, quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra, para que o reino do amor se estabeleça, definitivo, em nossos corações. Agenda: Web Rádio Espiritismo no ar, trazendo notícias do movimento espírita. O NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Paulo Estevão de Caruaru, está realizando reuniões todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite, na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau. Convidamos você também a participar conosco nos estudos, no aprofundamento do Evangelho de João, que estamos atualmente estudando, versículo a versículo, o Evangelho de João. Você é nosso convidado. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio de cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, servir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque
se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque, na primeira fiada, a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. Endereços de instituições espíritas. Gemafim, Grupo de Estudos Espíritas Manuel Filomeno de Miranda, localizado na rua Rosa Maria, número 138, no centro de Cupira, próximo à rodoviária. Reuniões públicas todos os domingos, às 16 horas, todos estão convidados. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, Centro, Camocim de São Félix. Reuniões públicas domingos, às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta dos Espíritos. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 8, lemos: Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Campo de Sangue, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue.
Profunda a expressão simbólica dessa recordação. E com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre, inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os compassas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo, irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Endereços de instituições espíritas. Lar Espírita André Luiz Leal, localizado na rua Frei Caneca, número 33, em Bonito. Reuniões públicas aos sábados e quartas-feiras, às 7h30 da noite. Centro Espírita Apolo, localizado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número, no centro, próximo ali à rua da antiga delegacia, em Bezerros. Reuniões públicas, sábados, às 8h da noite. Web Rádio Espiritismo no ar. Apresentação Soares e Silmara. Então, estamos com vocês agora na segunda parte do programa, direcionado a perguntas e respostas que estejam associadas à doutrina espírita. É importante lembrarmos a divulgação do nosso programa. Quando você dá um like, quando você compartilha, as plataformas das redes sociais entendem que o vídeo é importante e tornam ele mais publicado. Então, você pode participar aqui junto conosco nessa divulgação também, dando like, compartilhando, deixando seu comentário, pergunta ou dúvida. Para nós isso é muito importante. Silmara, dê uma olhadinha como está aí o nosso chat. Sim, mas aproveitando a sua fala, Soares, né, eu acho que as pessoas estão observando alguma mudança aqui no nosso programa, né? Agora tem um novo nome, Web Rádio Espiritismo no Ar. Tem uma historinha por trás, né? Soares passou aí mais de 18 anos apresentando o programa, esse programa na rádio, aqui em Caruaru. Então, vez ou outra, ele falava, eu tenho que preparar, vamos preparar o programa da rádio. Eu digo, não tem mais rádio, agora é no YouTube, né? Então, a gente deu aí uma mudada para a gente movimentar e poder atingir não só Caruaru e região, mas aí todos os lugares. Inclusive, Soares, a gente tem uma pessoa aqui,
que está em Brasília, né? Mas o nome dela é Márcia, tá? Vamos colocar aqui, ó. Bom dia, Márcia Maria Barros de Almeida. Bom dia a todos. Brasília está com vocês. Centro Espírita André Luiz, bairro Guará 1. Olha, Márcia, a gente teve aí em Brasília o ano passado no NEP, o terceiro encontro do NEP Brasil. Foi fantástico e com certeza ano que vem a gente vai estar aí de novo. Então seja bem-vinda ao programa Web Rádio Espiritismo no Ar. E aproveita e compartilha para a gente, tá certo? Para que essas informações possam chegar a mais corações. Continuando aqui com o nosso bom dia, vamos ao nosso amigo aqui, que é do Gemafim, de Cupira. José Orlando, nosso amigo. Bom dia a todos e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim seja. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jesus. Bom dia aqui a nossa amiga querida Edna Patrícia. Bom dia, que Jesus nos abençoando hoje e sempre. Com certeza. Um abraço aí para Walter, nosso amigão também. Bom dia aqui, ó, André Luiz, nosso irmão trabalhador de nossa casa também, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru. Bom dia a todos, acompanhando o Espiritismo. Agora é o web, viu, André Luiz? Web, rádio, Espiritismo no ar. E aqui, Kleber muito bem trouxe uma pergunta para nós. O Espiritismo, não o movimento espírita, traz-nos revelações mutáveis ou imutáveis conforme as leis divinas? Então, é muito interessante essa observação que o Kleber faz antes de elaborar a pergunta, quando diz o espiritismo, não o movimento espírita. Isso. E aqui eu aproveito para já colocar uma pontuação em cima dessa observação, porque o movimento espírita, ele difere da doutrina espírita, sim, porque o movimento espírita é constituído pelas pessoas que divulgam, que simpatizam, que se tornam colaboradores da doutrina espírita. A doutrina espírita tem sua base fundamentada na codificação kardeciana, onde se destaca, sobretudo, o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, cumprindo a promessa de Jesus, do Consolador prometido que ele nos enviaria para lembrar os seus ensinos, trazer ensinamentos novos que na época não estávamos habilitados a compreender e a aproveitar, se mostra como estando conectada com as leis divinas. E no caráter da revelação espírita, é muito interessante esse ponto, porque ela diz que, diferindo de todas as outras religiões, ela tem um caráter de divulgação permanente, de novas revelações permanentes, mas todas elas estruturadas e embasadas nas leis de Deus. As leis de Deus são imutáveis, onde a base maior é a lei do amor. Tanto quanto o próprio Criador, as suas leis são imutáveis, não mudam. Mas a compreensão do homem, à medida que ele amadurece espiritualmente, possibilita novos entendimentos que antes ele não tinha. Mas ainda finalizando uma observação sobre o movimento espírita, e isso é bem importante, porque, vez ou outra, a pessoa se topa com espíritas que não têm uma atitude ou um comportamento coerentes com a doutrina espírita.
E é preciso que, quando isso ocorra, não nos choque, não nos cause desgostos e que, indevidamente, às vezes isso acontece, se atribui à doutrina espírita. Não. O movimento espírita, esse é constituído nas imperfeições das criaturas humanas. E nessas imperfeições, que muitas vezes trazemos já desde as nossas antigas religiões, elas não estão, muitas vezes, harmonizadas com a doutrina espírita. E é preciso não, aliás, é preciso fazermos muito bem essa distinção. O que às vezes nos causa contrariedades, conflitos, na prática do espiritismo vem do movimento espírita, mas não da doutrina. Então era esse esclarecimento, Silmara, se você quiser complementar. Se não, veja se surgiu mais alguma pergunta no chat. Não, não surgiu nenhuma pergunta, né? E aqui ele pergunta, Soares, se o espiritismo, então, é mutáveis ou imutáveis conforme as leis divinas. Você quer complementar? Apenas ratificando o que havíamos dito. Uhum. As revelações dentro da doutrina espírita, elas estão em harmonia com as leis de Deus, que são leis imutáveis. Isso. Ocorre, às vezes, e a gente nota isso nas redes sociais, no movimento espírita, espíritas fazerem conceitos e até revelações que não estão em harmonia com a doutrina espírita. Por isso é que é tão importante distinguir doutrina espírita do movimento espírita. Muitas vezes nós notamos em alguns sites espíritas, quando alguns divulgadores trazem revelações bombásticas ou associam a doutrina espírita a questões políticas ou humanas transitórias e pessoais, querendo dar um caráter de revelação espírita. E é isso que nós queremos chamar a atenção para que não confundamos. Busquemos o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, nas obras espíritas, a partir das obras da codificação, para que não venhamos a nos perceber em conflitos com opiniões pessoais de divulgadores da doutrina. Uhum. Essa é a questão maior. Exatamente. E por isso a importância, né, Soares, da gente realmente se dedicar ao estudo, porque quando a gente se dedica ao estudo das obras básicas, das obras subsidiárias, né, a gente se fortalece ali na base, e apareça o que aparecer, a gente vai fazer o quê? Analisar, né? Então, para não cair nessas armadilhas. Então, é importante também, às vezes, atribuem, eu estava aqui lembrando, né? Quantas vezes a gente vê nas redes sociais atribuindo mensagens a Emmanuel que não é de Emmanuel, a Chico que não é de Chico, a de Leon Denis que não é de Leon Denis. Né? É importante ver sempre se aquela publicação tem a referência do livro, né? Ter a referência ali do capítulo é importante, porque tem pessoas, inclusive, não estando atento, mas compartilhando, porque a mensagem é bonitinha, né? E os espíritos, eles nos trazem a mensagem não para a gente achar bonitinha, mas para tocar o nosso coração. Então, a gente tem que ficar ali atento se aquela mensagem realmente se refere àquele espírito.
A gente busca sempre olhar a referência. Então, a maneira da gente nos blindar, digamos assim, e não cair nessas armadilhas, é a gente estudar. A gente estudar com o coração, a gente pesquisar, ir atrás, e aí a gente vai com mais facilidade, vendo de cara, a gente olha assim, opa, essa mensagem não me parece que é realmente alinhada à doutrina espírita, ao que a gente vem aprendendo, aí não compartilha. Né? Então, A indicação maior, as redes sociais são ferramentas muito importantes, são maravilhosas, mas se soubermos aproveitar da melhor maneira, não é, Soares? a indicação maior nas mensagens, verificar se há referência do livro, como você citou, do capítulo, porque se houver alguma dúvida, você confere no livro, no capítulo. Quando a mensagem não traz referência, diz apenas que é de André Luiz, é de Emmanuel, aí só se você tiver certeza de já ter visto essa mensagem no livro, é que você deve Isso. compartilhar. Isso Se lá não acontece houver, no movimento espírita, porque há quem divulgue, quem compartilhe, né, Soares? exatamente. Se não houver outra questão, a gente vai para as que trouxemos dos temas de hoje. Isso. Bom dia aqui, ó, para a Rosilda. Bom dia. Soares, olha quem está aqui. O nosso amigo Eduardo, Paulo Eduardo Sampaio, Espiritismo e Evangelho. Ele tem um canal no YouTube, palestrante espírita, um grande divulgador da doutrina espírita com Jesus e com Kardec. Sigam o nosso irmão. A gente ainda não os conhece pessoalmente, né, Soares? Mas um dia, quem sabe, a gente vai aí se conhecer pessoalmente. Bom dia, meu querido, que Deus e Jesus continue te abençoando, te iluminando. Gratidão imensa por estar aqui, né, conosco nesse programa da manhã. Que Jesus te abençoe. Então, continuando aqui, vamos à pergunta que trouxemos. Soares, como podemos entender a expressão de Emmanuel, a fé viva? Essa expressão nós ouvimos hoje, na abertura do programa, na mensagem Que Perseveras, que faz parte do livro Vinha de Luz. É interessante nós notarmos que na codificação nós vemos muita referência à fé raciocinada. A fé insustentável é aquela que se baseia na utilização da lógica, da razão, do bom senso, tal como nos apresentou o codificador. Emmanuel nos convida a ir um passo mais além. Além de estarmos embasados na fé raciocinada, é preciso cultivarmos a fé viva. A fé viva é a expressão que Emmanuel coloca, indicando-nos a vivência, a prática daquilo que aprendemos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. Quando as nossas ações, quando o nosso comportamento reflete essa fé raciocinada que trabalhamos na doutrina espírita, ela se torna fé viva. É viva exatamente por isso, porque é atuante, porque está nas ações, nas atitudes que tomamos no dia a dia. Então, Emmanuel, nessa mensagem, se refere a esse fato de que a providência divina continua a mesma, é invariável ao longo do tempo, mas que Emmanuel nos chama a atenção de que, sobretudo nos dias atuais, a necessidade do cultivo pelos cristãos da fé viva, dos serviços da fé viva, ele assim se refere. Também indicando a necessidade daquele espírito de fraternidade, de comportamento,
que é expresso para nós na Bíblia, por exemplo, nos livros como Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, mas atualmente, no movimento espírita, nós temos ricos exemplos da manifestação dessa fé viva, né? Em médiuns, em espíritas como primeiro maior médium de todo o século, que é Francisco Cândido Xavier, do século atual e do século passado. Mas como Eurípides Barçanufo, como Ivone do Amaral Pereira, né, como Caíbar Schutel, como inúmeros outros nomes que se destacam na prática, na vivência dessa fé viva a que Emmanuel se refere. Era isso que poderíamos esclarecer. Muito bem, vamos para então uma próxima pergunta, porque ainda não temos outra pergunta aqui no chat. Vocês aí podem aproveitar e fazerem a sua pergunta, deixe o seu comentário, participa com a gente, compartilha, curte, divulga, nos ajuda a divulgar, né, esse programa. Vamos então à próxima pergunta, Soares. Por que Emmanuel afirma que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas? Emmanuel, ele é bem contundente em nos alertar, porque quando ele diz de que a ação irrefletida de Judas é ainda praticada pela maioria dos homens, ele se refere a todos nós, de qualquer doutrina cristã, inclusive do Espiritismo. E o que foi essa ação irrefletida de Judas? Foi a de trocar, de permutar o mestre, mesmo que de forma inconsciente, com valores transitórios do campo material, com esperanças injustas, né, com privilégios passageiros. É quando nós, dando prioridade às questões de ordem material, deixamos em último lugar as questões espirituais da nossa vida. Quando agimos assim, nós estamos permutando Jesus, o seu Evangelho, por coisas perecíveis. E, invariavelmente, quando isso ocorre, nós apenas adquirimos, em termos simbólicos, um campo de sangue nas reencarnações dolorosas. E nessa analogia profundamente instrutiva que Emmanuel faz em relação à experiência de Judas, que permutou o convívio com o mestre, com objetivos temporários, com ilusões humanas e materiais. Então, conclui Emmanuel nessa mensagem muito importante que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Campo de Sangue. Ele conclui dizendo assim: não troqueis o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas. Porque os valores transitórios do campo material, tudo aquilo que tem levado o homem a emoções de desespero, como acontece nas grandes incidências da depressão, das ansiedades, é o resultado dessa troca misérrima que o homem faz dos valores espirituais imperecíveis pelos temporários e ilusórios do campo material. Então, estejamos atentos a essas advertências que Emmanuel nos traz. Exatamente. Então, Simara, depois dê uma olhada no chat, se não tiver, pode continuar. Eu fiquei aqui pensando, será que essa observação que
que Emmanuel faz, né, dessas ações refletidas por muitos, com relação a Judas, a ação de Judas. Será que em nossas atitudes a gente ainda não continua malhando o Judas, jogando pedra no Judas, no que diz respeito às nossas ações para com os nossos irmãos? Será que o que nos falta não é trabalharmos com mais firmeza para a purificação de nossos corações, né? Eu estava lembrando de um caso que eu até contei de uma palestra que eu fiz, de uma criança de 5, 6 anos de idade no interior de Minas, que ele frequentava a evangelização infantil de uma casa, e nessa evangelização infantil, eles faziam atividades com os bonecos, um representava Jesus e outros os 12 apóstolos. E atrás de cada bonequinho tinha um nome identificando cada um dos apóstolos. E o que acontecia? Toda vez que tinha a evangelização, acontecia no sábado, havia um sorteio, e quem fosse sorteado podia levar o Jesus para casa. E no dia que essa criança não foi para a evangelização, foi justamente o dia que ele foi sorteado. E aí, quando na aula seguinte, ele ficou muito triste, porque ele foi sorteado e ele não pôde levar o Jesus para casa. Mas aí, a evangelizadora disse assim, não, escolhe aí um dos discípulos que você pode levar para casa. E adivinhe qual foi o discípulo que ele levou para casa? O Judas. Ele escolheu Judas. Aí, quando chegou em casa, a mãe dele, que também era evangelizadora, toda sem graça, ela disse assim: ó, filho, sabe o Judas? Ele andou fazendo umas coisas que não foram muito legais para Jesus. Mas olha, Jesus perdoou ele rapidinho. No minutinho, estava tudo bem com Judas. Acontece que nós ainda continuamos malhando Judas, jogando pedra no Judas. Nas nossas atitudes, a gente julga as pessoas, a gente critica as pessoas, né? Então, a gente não trabalha muito a indulgência, ou seja, a purificação de nosso coração. E aí o menino falou assim: nossa, mamãe, eu não sabia que o Judas era tão especial. E aí ele abraçou o Judas, tirou foto com o Judas, levou o Judas para a escola. E na semana seguinte ele devolveu o Judas e disse que Judas era o seu discípulo preferido, porque ele era especial. Será que não falta a gente trabalhar esse olhar, né, puro da criança, de olhar para o outro, ao invés da gente criticar, da gente falar mal, a gente trabalhar em indulgência, a gente olhar para o outro e ver no outro um ser especial, filho de Deus, como todos nós somos, né? Mas vamos continuando aqui com as perguntas. Olha quem chegou aqui, Soares. Josemar Sabino, 99. Que ótimo. Estamos aí com ele. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Josemar. Bom dia. Que Deus, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Então, dá tempo ainda para fazer uma outra pergunta, Soares? Vamos para a última. Eu vou tentar responder brevemente. Ok. Por que os homens acham que Deus age com injustiça na distribuição de bens e riquezas da terra? Essa pergunta, ela tem a ver com a questão 925 que vimos hoje do Livro dos Espíritos. Realmente, a criatura humana, com os olhares voltados apenas para a vida material,
percebem, claro, a Terra é um mundo de provas e expiações, percebem uma injustiça absurda na distribuição de bens, de favores, aonde pessoas que não mereceriam usufruir de determinadas facilidades, usufruem. Então, isso é devido a esse olhar limitado, que acha que a experiência de vida da criatura humana é apenas uma encarnação, é apenas uma vida material. Mas quando nós passamos a perceber a vida tal como nos é apresentada pela doutrina espírita, nós sabemos que há uma lei que rege a vida de todos nós. E essa lei é profundamente justa, equitativa, e que hoje nós colhemos aquilo que já plantamos no ontem, e que amanhã colheremos o que estamos plantando agora. De que é preciso observar a vida pelo ângulo das diversas existências. E nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde trata das provas, das dificuldades provenientes da existência atual e aquelas de existências anteriores. Então, ao trabalharmos a percepção da vida sob o olhar do espírito imortal, não há injustiças, não há favores descabidos a ninguém na Terra. Sempre lembramos aquela expressão que parece um paradoxo. Na Terra tem muitas injustiças, mas não tem ninguém injustiçado. Tem muitas injustiças se olharmos a Terra pelo prisma humano de uma vida só. Mas não tem ninguém injustiçado quando passamos a olhar sob o prisma do espírito imortal, que está numa passagem pela Terra, onde não é o nosso verdadeiro lugar. Como já dizia o apóstolo Paulo, somos forasteiros, de passagem por um país que não é o nosso, e nos dirigimos à pátria maior, que é a pátria espiritual. Era essa a resposta que tínhamos. Se quiser fazer um complemento, Silmara, e depois partir para o encerramento do programa. Certo. Eu quero trazer aqui, Soares, a observação que José Sabino fez. Eu vou colocar aqui. A minha percepção é que todos os personagens, discípulos, representam as imperfeições humanas que ainda vivemos, ou seja, em muitas situações estamos repetindo as mesmas atitudes desses personagens, sem dúvida alguma. Muitas vezes estamos em nossas atitudes negando, traindo, né? Então, tudo isso a gente precisa refletir, buscar o autoconhecimento, buscar aquela questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Santo Agostinho, ele dá ali um roteiro, dá o seu exemplo, né? Fazer o que eu fazia ao fim do dia, interrogava a minha consciência, né? Ou seja, perguntar como foi a minha atitude hoje, né? Como foi que eu tratei o outro, será que eu agi com o outro assim como eu gostaria que agissem comigo? Então, são reflexões que cabe a gente fazer diariamente para a gente ir aí se esforçando nesse trabalho de renovação interior. Não é, Soares? Hoje o programa se estendeu um pouquinho mais, né? Sempre lembrando vocês que nos acompanham, compartilhem o programa, deem um like, façam comentários, que é o meio de o YouTube e as redes sociais divulgarem mais o programa. Participe conosco na divulgação da doutrina. Um ótimo Gratidão dia a todos, que Deus e Jesus nos abençoe, uma excelente semana, muita paz e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.